Que o Senhor seja com cada um de vós. Espero que estejam bem conservados pelo Espírito Santo. Amados, mais uma vez venho com este vídeo. Desta vez procuro fazer algo mais direito, menos edição nisso, porque leva muito tempo e tem vindo no meu coração que o que é importante é a mensagem. Vou tentar fazer esse vídeo o mais curto possível. Acredito que terá talvez 2 ou 3 partes. Amados, primeiro eu gostaria de começar em dizer que a palavra do Senhor vai dizer que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Portanto, é muito importante, muito imperativo que o povo de Deus dedique-se em ter o conhecimento. Há muitos irmãos, muitos servos de Deus em diversas partes do mundo, nessa altura, que são usados pelo Senhor e têm recebido de muitas visões, muitas revelações. E eles têm usado diferentes redes sociais para dar a conhecer ao mundo, mas propriamente à igreja, ao corpo de Cristo, o que tem recebido da parte do Senhor e que tem sido revelado pela parte do Espírito Santo. Aquele que está atento e que está ligado na cabeça que é Cristo, está atento, vai receber, vai crer, mas aquele que não, vai desprezar. Todavia, Deus é verdadeiro e Ele confirma aquilo que é a sua palavra. Pode levar tempo, mas confirma sempre. Tendo dito isso, amado irmão, gostaria primeiro de começar com o nosso continente africano. Amado, se és novo, estás a ver esse vídeo pela primeira vez, eu chamo-me João Ntela, mais conhecido por Evangelista João, outros me conhecem como Pastor João, uns como Irmão João, mas todavia eu me apresento como irmão em Cristo vosso, servo do Senhor, amém? Também vivo na esperança da vida eterna, creio no arrebatamento da igreja e que também sou participante do restante das aflições de Cristo aqui na terra, como peregrino que nós somos. Amados irmãos, começando com a África, eu vou começar propriamente com Angola. O que eu vi o mapa da África e chamou-me a atenção propriamente o mapa da Angola. E eu via que um certo homem saía de umas águas, propriamente do mar, oceano, via que saía do Oceano Índico, porque o mapa estava assim diante de minha frente. Do lado esquerdo tem o Atlântico, do lado direito tem o Índico, não é? E vi o Oceano Índico, ele vinha do lado, como se fosse do lado da Europa, vinha, e ele tinha sobre ele um certo espírito totalmente mau, diabólico, e depois ele pula. Quando ele pulou, ele caiu no continente africano, mas propriamente em Angola. Quando ele caiu no mapa da Angola, apareceu uma caveira, representação de morte, literalmente. Amém? E compreendi que isso é representação daquilo que ainda está por vir. Amém? Daquilo que ainda está por vir. E eu depois vou partilhando ainda algumas outras coisas. O que eu vi num outro sonho, propriamente acerca da Angola, mais uma vez, eu vejo o mapa da Angola e vejo que o mapa da Angola se dividiu no meio. Dividiu como se havia sido rasgado e no fundo dela havia um coração que batia, um coração de só homem, um coração grande, e aquilo foi quebrado totalmente. Foi quebrado totalmente. E o Senhor tem mostrado que há diversas coisas que estão aqui para vir a acontecer com o nosso país, que está aqui para vir a acontecer com a Angola. Portanto, amados irmãos, estejam vigilantes, prestem atenção, muita coisa está aqui para vir para Angola e muitos não estão a perceber, mas está aqui para vir para Angola, vai vir, amém? Está por vir. Outro assim também, lembro-me aqui também de um outro sonho que eu vi como se o nosso país fora colonizado pela segunda vez. Dessa vez parecia como se os Estados Unidos da América, alguma coisa, alguma aliança, alguma coisa aconteceu entre o nosso país e os Estados Unidos da América,
e fez com que então o nosso país fosse dividido. O leste, o oeste, foi dividido literalmente no meio. Foi dividido literalmente no meio. O país dividiu-se e adquiriu-se um certo nome diferente, alguma coisa assim. E também, ano passado, se não estou errado, eu havia recebido que as eleições que foram feitas propriamente seria como se fossem as últimas eleições do ponto de vista democrático no nosso país, e que depois já não viria mais a mesma coisa do ponto de vista de democracia no nosso país. Amém? Sei que daqui a alguns anos prevê-se novas eleições. Não sei se virá ou não, mas sei que o que me foi mostrado em visões, amado irmão, é que o nosso país já não vai passar por as eleições que houve no passado. Haverá como se fosse, voltaremos nos tempos de monarquia. Quem entende de monarquia sabe, de reinado. Vai se levantar novamente essa era no nosso país, pode crer, porque isto há de vir. Quer as pessoas querem, quer não, há de vir. Há de vir. O que está determinado pela parte do Senhor que deve acontecer, ela vai acontecer. Amém? Outro assim também vi que haverá uma série de instabilidades que há de acontecer em África. Aliás, até já começou, nós vamos ver o que aconteceu no Burkina Faso e nos outros países, já está a acontecer uma série de golpes de Estado está a vir. Mas o que eu vi acontecer é que supostamente há de se levantar uma guerra no norte de África. Essa guerra vai envolver entre Uganda, eu vi Uganda, o Congo DRC, alguma coisa assim. Vai se levantar uma instabilidade e essa instabilidade vai descer até Angola. E que eu vi Angola entrar em uma guerra, alguma coisa assim, mas todavia que Angola nessa guerra não prevalecendo. Nós conhecemos que comparando com o Congo, comparando com Uganda, o nosso país acredito que tem muito mais experiência do ponto de vista militar e de anos de guerra, do ponto de vista de artilharia de guerra, mais do que alguns e muitos desses países de África. Todavia, na minha visão, não vi o nosso país a prevalecer. Amém? Antes, eu me lembro que via que a instabilidade em África era tanta, era uma guerra, não sei se isso via de onde, mas isso vai acontecer nesses últimos tempos, que as pessoas estavam a fugir, a deixar o território. Eu me lembro que me via numa visão e eu estava numa montanha escondido. E isso já parecia que eu estava na montanha de Cape Town, na África do Sul, na cidade do Cabo. E eu via que até havia guerra na África do Sul. E essa guerra que havia na África do Sul, estava a ouvir muitos bombardeamentos. Depois eu dizia, aqui está mal, aqui está mal. E um homem olhou para mim e disse, se tu achas que aqui está mal, e Angola, ele disse, Angola as pessoas estão a fugir, estão a atravessar a fronteira. As pessoas estão a atravessar a fronteira. É que as coisas estavam tão mal que as pessoas estavam a atravessar a fronteira da parte sul da Angola para vir mais para a Namíbia, Vinduque, e para tentar encontrar um escape. Existe um olho, eu não sei, as nações, as elites mundiais estão com um olho sobre Angola. E há muita coisa que devia acontecer com o nosso país, que muita gente não está a prestar atenção. As pessoas estão muito fixadas nessa luta que sempre houve, que ora quem é impelar, UNITA, quem é que vai governar, quem isso, a corrupção. Não, há muita coisa que ainda está por vir. Porque eu vi na cidade de Luanda, propriamente na Bahia, naquela parte do porto até aquela parte da ilha toda, havia muitos corpos.
Havia muitos corpos estendidos, carros abandonados, edifícios vazios. Alguma coisa está aqui para vir contra o nosso país e que é preciso que as pessoas vão orando para que o Senhor vai revelando exatamente o que é. Sei que quer as instabilidades civis que há de se levantar, quer as guerras que hão de vir nos últimos tempos, tudo isso tem algo a ver com uma coisa a ver com a outra. Amados, o importante é que nós continuamos a orar, continuamos a vigiar e estar atento, porque os sinais estão a vir. Nesse exato momento não parece que nada venha acontecer, mas há de vir, porque isso é sempre assim. Noé, quando lhe foi revelado acerca do dilúvio, ele tinha por cerca de 500 anos. E durante 100 anos, quase 100 anos, ele foi pregando. De que forma? Construindo a arca. Na medida que ele foi construindo a arca, amados irmãos, muita gente via, ele dava de louco, esse aqui é louco. Mas quando ele já tinha 600 anos, aproximadamente 600 anos, ele já estava entrando na arca e viu o dilúvio, deu a todo mundo. Outro assim também via a África, amados irmãos. Eu vi como se fossem bombas. Parecia como se fossem aquelas bombas muito grandes, como se fossem bombas nucleares. Aquele tipo de bombas que atravessam, não é? Países, continentes, esses que as potências mundiais têm, como Rússia, Estados Unidos da América, acredito que o Reino Unido também tem, acredito que Israel tem, Coreia do Norte tem, faz vários testes. Eu vi essas bombas a cair, ela caiu propriamente no norte da África, vi como se tivesse caído em Nigéria. E quando caiu na Nigéria, ela desceu e veio caindo. O impacto era tão forte que afetou até Congo Democrático, se eu me lembro. Vinha até Congo Democrático, quase até a fronteira da Angola. Depois eu me despertei da visão. Amados, o Senhor Jesus quis chutar as portas. O Senhor vem. É momento de nós despertarmos. É momento de nós despertarmos e começarmos a orar, amados irmãos. É necessário que comecemos a nos desconectar das coisas de baixo e nos conectamos às coisas de cima, amados irmãos. Nos conectemos com as coisas de cima, porque muita coisa está para acontecer no mundo e vai acontecer e vai mudar, vai trocar rapidamente. É isso que eu me lembro de ter visto. Portanto, muitos países da África, propriamente a África do Sul, vai vir grandes instabilidades, as guerras vão chegar até lá, Angola não vai escapar, vai haver também instabilidades aqui. Primeiramente, estabilidade civil vai acontecer, depois virá também outras potências que virão para poder então dominar a África. É como se a África vai ser colonizada para a terceira vez, se eu posso assim dizer, segunda, terceira vez. Vai ser colonizada, eles vão vir, a Europa vai vir, vão vir de novo, vai ser ataque, vai ser morte, eles vão vir porque eles têm planos com este continente e haverá instabilidades que estão aqui para vir. Portanto, ser vigilante, vai orando e vai buscando e fique atento e não se distraia com muitas distrações e muitas coisas neste mundo. No que diz respeito aos Estados Unidos da América, o que eu havia visto nos Estados Unidos da América, primeiramente, os Estados Unidos da América será devastado. Eu vi Nova York totalmente vazio, vi Nova York vazio, não havia pessoas, aquilo estava como um covil de demônios, não havia eletricidade, não havia nada, todos os edifícios estão totalmente devastados, como se viesse uma guerra tremenda que destruiu tudo. Eu vi como se chama, a estátua da liberdade com o rosto, vi o rosto assim em terra, caído. Depois vi que essa estátua levantou, mas a estátua estava já nua, assim como se fosse de lingerie, e andava. E na medida que andava, estava irada, mas já de vergonha, nudez totalmente.
E eu vi que aquilo era uma mensagem. Os Estados Unidos da América vai ser surpreendido em alguns abates. Vem guerra contra os Estados Unidos da América. Vem guerra, virá guerra contra os Estados Unidos da América. Eu vi isso. A minha esposa, por acaso, também partilhou comigo alguma visão que via Miami, Flórida. Flórida, que lá para quem conhece os Estados Unidos da América, conhece Flórida. Miami faz parte do estado de Flórida. E estava debaixo d'água, literalmente debaixo d'água. Como aquelas águas paradas aqui, dessas chuvas aqui, que nós vemos em Angola, em muitos países aqui de África, onde cresce, como chama? Onde cresce sapos, etc. E é assim que aquilo estava. Os Estados Unidos da América será abatido. Eu vi americanos, quer famosos, quer não, aqui na África, muitos deles vão vir aqui em Angola. Muito. Eu vi famosos aqui em Angola, nos bairros aqui em Angola. Vão fugir dos Estados Unidos da América e vão vir para aqui, a África. Vão vir para aqui. É uma coisa que vai acontecer. Eu vi aquilo como se já tivesse até acontecido. Eu vi e também vi numa visão que eu via uma televisão, como aquelas televisões antigas, de preto e branco, e via família, via um militar a despedir os seus familiares, como se ele tivesse ido para a guerra. Depois via que na televisão os Estados Unidos da América acusava a China de agressão. E parece que haverá alguma guerra que vai envolver a China contra os Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América não vai prevalecer nessa guerra. Os Estados Unidos da América não vai prevalecer nessa guerra, será abatida, não vai mesmo, não vai. E também lembro-me que, além disso que eu havia visto, via que eu estava numa cidade, não reconhecia aquela cidade, porque não conheço, e via que o mar, a maré subiu, estava brava, muito, mas muito brava mesmo, muito brava, muito brava, e as pessoas estavam distraídas, não estavam dando conta daquilo que eu estava a ver, e eu fiquei entrei em pânico naquele sonho, entrei em pânico nessa visão, era tão real, como se eu consigo ver isso acontecer agora. Eu entrei em pânico, e quando eu entrei em pânico, olhei que ninguém dava conta que aquilo estava acontecendo. Estava a vir para devastar tudo, ia ser uma total destruição. O mar estava bravo, mas bravo. E eu ia para tentar ver alguma coisa, para tentar alertar alguém, mas vi que não havia escape. Depois eu fui levado numa casa, nessa mesma cidade, e via lá um DJ famoso, chama-se DJ Khaled. DJ Khaled faz músicas de rap, essas coisas todas lá, é muito famoso a nível mundial. Ele estava lá e alguns americanos. Depois eu entendi que aquela cidade era nos Estados Unidos da América e que aquele mar estava bravo e vinha, e as pessoas não sabiam, não estavam dando conta, estavam totalmente em cegueira total, estavam distraídos naquela mesma vida que sempre viveram, nos cuidados da vida, nas luxúrias, nessas coisas todas, enquanto a destruição já estava perto. Eu vi isso sobre os Estados Unidos da América e acerca da área da política. Eu quero aqui já também entregar uma boa parte dos sonhos, porque são muita coisa. Se eu tiver que fazer vários vídeos, é muito trabalho. Portanto, tenham paciência. Acerca da política, uma coisa eu vi, o Donald Trump ainda vai voltar no poder. Donald Trump vai voltar no poder, eu não sei dizer propriamente quando, volto a dizer, já disse num outro vídeo aqui. Ele vai voltar no poder, pelo que eu vi, ele veio com muita força e ninguém podia lhe parar. Ele veio com muita força. Veio e parece que militares e pessoas estavam com ele. Ele veio para tomar o poder e ninguém podia lhe resistir, e parece que ele prevaleceu. Ele voltou no poder. E que eu havia visto depois dele voltar no poder, as coisas já não vão ser as mesmas. Já não vão ser a mesma. Eu vi que havia uma estabilidade civil nos Estados Unidos da América, e vi que o Donald Trump foi
numa certa casa, ele chegou de helicóptero, chegou numa certa casa, como se fosse para ir proteger alguém ou que para ir buscar alguém. E quando abriu a porta daquela casa, quem abriu era Obama. O Obama estava lá. E o Obama estava assim meio assustado e ele quis, como se fosse escapar ou alguma coisa assim. E o Trump disse que não, olha, eu vim é que é para te proteger, senhor presidente, é que é para te proteger. Mas eu achei aquilo uma verdadeira hipocrisia, porque pelo que parece eles não se entendem, não se dão bem. Nem o Trump mostra que gosta do Obama, nem o Obama mostra que gosta do Trump. Então vi que ali havia alguma coisa que não estava bem. Mas também a representação dos dois lados da política americana. Um lado democrático, outro lado republicano. O Obama até agora tem grande, mas grande, muita influência do ponto de vista político do lado democrata. E Donald Trump é a maior força do movimento, posso-se dizer, do lado republicano, por mais que estão a trazer uma série de coisas, mas não há quem do lado republicano tenha maior influência e tanto poder político do que Trump nesse momento. Então haverá ali alguma instabilidade política, do ponto de estabilidade civil do lado democrático e do lado republicano, e isso pode culminar com a divisão dos Estados Unidos da América e que trará uma série de instabilidades e uma série de coisas que vão acontecer nos Estados Unidos da América. E também eu vi Jared Kushner. Jared Kushner. A primeira vez que eu não conhecia muito bem Jared Kushner, senão por ele ser o genro do Trump. Né? Gerald Trump, ele é esposo da Ivanka Trump, a filha do Donald Trump. Mas numa visão me foi revelado que é muito mais do que isso. Eu vi ele perto de um rio. E ele olhava para uma certa pessoa que tinha alguma influência política. E ele, quando olhou nessa pessoa fixadamente, aquela pessoa começou a arder em fogo. Quando eu olhei nos olhos do Jared Kushner, estava totalmente preto, como se ele tivesse poderes supernatural. E depois esse sonho muda. Eu vejo a Casa Branca, fui levado em visão para a Casa Branca. E quando eu fui para a Casa Branca, eu via que eu estava dentro da Casa Branca. E quando eu olhava para a Casa Branca, eu via que ninguém dava conta que eu estava lá, porque eu via aquilo. Mas somente o Jared Kushner deu conta que eu estava lá. E ele disse, vem. E então eu resisti, não quis ir. Mas só que quando ele disse, vem, uma força, como se ele tivesse uma certa autoridade, um certo domínio, um certo poder fora do normal, em que o meu corpo, a minha carne obedeceu aquilo que ele falou. E quando eu assustei, eu fui levado à força e eu já estava num escritório dentro da Casa Branca, estava assim deitado num sofá. Só que ele falava algumas coisas. E eu já tinha notado que ele não era uma pessoa que as pessoas normalmente pensam. Ele tinha muito mais poder do ponto de vista espiritual. Tinha mesmo poder, ninguém sabia. Ele tinha aquela cara inocente, como nada. Mas ele tinha grande domínio, grande poder. E eu já sabia que quem ele representava era uma força diabólica que nunca vi. Acho que ninguém do ponto de vista político tem tanta força diabólica como ele. E ele tinha aquele domínio, aquele poder. Ele sabia que ele era, como se ele estava à espera de um momento para ele reinar. Ele estava à espera, ele tinha esse poder. Então, só que depois aquela força me mantinha cativo, paralisado. Depois uma maior força, uma luz resplandeceu dentro do meu peito, do meu coração e me libertou daquilo. Quando eu fui liberto daquilo, meus irmãos, fiquei de pé e era que para sair dali. Só que depois ele me olhou e disse, você vai sair? E eu vi um menino, um rapaz. Depois ele me dizia que parecia ter pelo menos uns
6, 4, 5 anos. E ele me dizia, você vai sair assim, vais lhe deixar aqui. E eu lhe disse, olha, Deus é poderoso para lhe salvar. Quando eu saí dali, fui levado no outro sítio. Depois eu vi que ele tinha grande ira. E uma voz me disse, olha, mantenha os teus olhos ao ocidente. Não é propriamente a Europa, ao ocidente, aquela para toda. E eu vi que a ira dele estava direcionada à Europa. Grande, grande, grande ira. E assim a visão também terminou por aí. Outro assim também eu vi numa visão que Jared Kushner tinha uma empresa de tecnologia. E essa empresa de tecnologia fazia o que se chama esses robôs. Na época eu escrevi só robôs. Hoje eles são conhecidos como humanoids. São aqueles robôs que têm agora muito avançado, que têm aparência de humanos. Só que o que eu vi, o que ele tinha, era muito mais avançado daquilo que está sendo revelado hoje nas mídias sociais, nas redes sociais. Ele tinha os esqueletos, era como se fossem esqueletos, ele tinha esqueleto como se fosse ser humano, esses robôs, mas só que não era como os de ser humano. Os nossos esqueletos são assim mais ou menos de uma textura diferente, é osso mesmo, assim branco. Aquilo tem uma textura mais sintética, mais de tecnologia, e lá dentro tinha algumas coisas assim. E eu via que havia muito desses esqueletos nessa fábrica, e ele tinha domínio sobre essa fábrica. E na medida que esses esqueletos entrava dentro desse esqueleto um certo espírito negro, espírito trevas mesmo, entrava e dava vida nesses esqueletos, e eles andavam como pessoa. A pele era uma pele assim, como se fosse pele de pessoa, que você não conseguia dar conta se era real, se era mesmo humano ou não. Era tão avançada a tecnologia que eu olhei e vi aquilo. E vi também que Jared Kushner estava a trabalhar com um certo homem. Não sei se esse homem parecia ser um cientista ou alguma coisa. E ele dava beijo na boca desse homem e depois punha um disco na sua mão direita. Ele punha um disco, aquele disco era um disco muito pequeno, aquele disco entrava e nem deixava ter nenhum sinal aqui que você tinha aquela marca ou tinha aquele disco dentro da sua pele. Eu vi isso de Jared Kushner. Mas o que me vem aqui é que alguma coisa vai acontecer com a família do Trump, porque eu via como se fosse um funeral, eu via um cortejo, como se fosse alguém importante, alguma pessoa vai morrer, porque eu via um furacão a vir, e esse furacão batia contra a Ivanka Trump, a esposa do Jared Kushner, e batia também contra os seus filhos. E eu vi que a Ivanka Trump estava grávida, e aquele furacão veio, bateu contra ela, o filho, e ela estava grávida, bateu e ela desapareceu. E depois eu vi um caixão, e vi como se alguém estivesse dentro daquele caixão, e aquela pessoa, e quem estava dentro daquele caixão não era uma mulher, era um homem, alguma coisa vai acontecer ali que não foi revelado ainda, está limitado ainda nesse sentido, mas alguma coisa vai acontecer, porque depois eu vi a Melania Trump, a esposa do Trump, a andar, e ela tinha uma sombrinha, estavam andando assim no cortejo, quem está a seguir o cortejo, e parecia que alguém na família morreu, e era algo muito, mas muito importante. Presta atenção no Jared Kushner, presta muita atenção no Jared Kushner. Ele não é quem as pessoas pensam que ele é. Ele só está à espera de um tempo. Porque eu me lembro que vi numa visão, Trump estava dentro da Casa Branca, ele sentava numa mesa, e ele assinava como se fossem documentos, e tudo quanto ele estava fazendo, ele estava a seguir passo a passo o que está escrito num certo livro. Não sei se esse livro é livro de quê ou de quem, mas havia um livro e lá tinha passo a passo o que ele devia fazer e tinha que fazer, e aquilo que ele estava a seguir e ele estava a fazer. Depois eu vi debaixo da mesa onde ele estava sentado, e via que por detrás dele havia alguém, e era uma sombra tão negra e diabólica, e aquela sombra falou e disse que quem tentar me impedir, eu vou matar, eu vou destruir quem tentar ficar no meu caminho. Portanto, preste atenção,
quando o Trump conseguir voltar no poder, as coisas que hão de acontecer no mundo. Preste atenção ao Trump e vocês vão conhecer quem Jared Kushner é. Eu não vou ousar dar título nele nessa altura e dizer de quem ele realmente é, mas acredito para aquele que tem discernimento, que Deus lhe dê discernimento, só o pouco que eu já descrevi acerca dele aqui pode te dar uma pista de quem ele é. Ele é a mesma pessoa que tem aquele edifício que está escrito 666 em Nova York, aquilo está em Manhattan, se eu não estou errado. Ele também é a pessoa que criou a fundação de acordos abraâmicos, não é? Que para trazer da tal plano de paz para o Médio Oriente, entre Israel e as nações que estão ao redor de si. Ele que estava com a pasta disso quando o Trump ainda era presidente. Mesmo depois da presidência, ele criou essa organização que por detrás ainda está a fazer essa negociação. Ele que forjou o plano de prosperidade naquela área, plano de paz para aquela área de Gaza, para os palestinos, etc. Ele está aí, presta atenção, vai orando e peça para que o Senhor te dê discernimento, porque as revelações que eu vos trago aqui são coisas verdadeiras que eu recebi do alto. O tempo é curto, o Senhor está às portas, então convém que essas informações sejam liberadas, para que quando elas acontecerem, os irmãos, as pessoas saibam que de facto o Senhor usou alguém para revelar estas coisas. Para revelar estas coisas. Amém? Jared Kushner é uma pessoa que vocês não imaginam. Ele tem grandes poderes espirituais, grandes poderes, eu vi isso. Tem grandes poderes espirituais. Ele vai fazer coisas, ele vai fazer movimentações. Prestem atenção no Jared Kushner. Quando o Trump voltar no poder, preste atenção no Trump, no que ele vai fazer. O jogo geopolítico mundial vai mudar. Eu vi Trump a dançar literalmente com a Rússia, com Putin, com Vladimir Putin. Porque quando o Trump voltar no poder, ele não vai querer sair mais. Eu acredito que quando o Trump voltar no poder, as instabilidades políticas que vai se levantar nos Estados Unidos da América vai fazer com que aquilo que se conhece por democracia não será a mesma coisa. Não será a mesma coisa. E também estou aqui a me lembrar que eu vi nos Estados Unidos da América eleições de alguma coisa. E essas eleições envolvia também uma certa mulher, e tinha uma mulher que estava a disputar para também entrar na liderança política dos Estados Unidos da América, e que ele estava a lutar e supostamente havia alguma chance. Eu não acredito que essa mulher seja a vice-presidente dos Estados Unidos da América agora, mas talvez a Nikki Haley, que era a representante como embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas. Vejo que ela agora está ali a tentar concorrer na área republicana, mas todavia não sei se ela haverá chance. Mas o que eu tenho a certeza, como foi mostrado, é que Trump vai voltar no poder, e tudo quanto eu revelei aqui, os amados irmãos, há um dia acontecer. Amém? Isso é que eu vi acerca dos Estados Unidos da América. E vi que também Canadá será impactado forte e poderosamente. Acredito que as guerras que vão vir contra os Estados Unidos da América também vai afetar norte da América, vai afetar também Canadá, porque eu vi que algumas pessoas que eu conheço do Canadá estavam de volta aqui em África. Estavam aqui, não só de volta aqui em África, mas estavam aqui até Angola. Aqui em Angola, pessoas que não são angolanos, pessoas que eu conheci fora do país, que conviveram comigo, de volta aqui. Portanto, as guerras que hão de se levantar são grandes. Irmãos devem entender que para o anticristo se levantar no mundo, para o plano dele de paz, para o plano dele de prosperidade dar certo, ser devidamente implementado, é preciso que se levante a estabilidade. As Escrituras nos diz isso e nos mostra isso, que em Mateus, capítulo 24, capítulo 25, em Lucas 21, Marcos, você vai ver essas coisas que o Senhor disse que é necessário que venham primeiro essas estabilidades. Ele disse que nós viríamos essa estabilidade, porque
ele disse assim, quando verdes, ele está a falar aos discípulos, está a falar para nós, quando verdes, haverá nação que se levantará contra a nação, reino contra reino. Ele disse assim, quando verdes essas coisas, não vos assusteis, porque é necessário, é misto que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Portanto, essas coisas têm que acontecer. Olha que as instabilidades estão a se levantar, as coisas estão a... Assista aos outros vídeos que eu fiz acerca daquilo que eu vi acerca de Israel e as visões que eu recebi há alguns anos, há algum tempo, para você se atualizar. O que eu vi é isso, acerca dos Estados Unidos da América, acerca do Canadá. Eu também vi que Obama ainda tem grande influência nos Estados Unidos da América. Mas há uma coisa muito estranha que eu vi. Numa visão me foi mostrado que eu olhava o Trump e olhava o Obama e via que soprava um vento. No corpo do Trump saía como se fosse fogo, mas no corpo do Obama saía fumo negro. Fumo negro. E eu via que Obama e Michelle Obama debaixo como é que chama aquilo? Da drenagem debaixo da terra, e aquilo era aquelas águas sujas. O casal estava ali naquela água. O casal estava ali em representação de sujidade, é representação do ponto de vista espiritual de quem eles de fato são. Eu vi que os Estados Unidos da América havia acontecido alguma coisa e vi que o Obama vinha vestido como se fosse um doutor, um médico, ele olhava para ele. Então o que eu acredito, meus amados irmãos, que há de vir é isso, não baseando na visão que eu recebi. Eu acredito que o Trump ainda vai voltar no poder, vai se levantar instabilidade, grandes instabilidades em muitas coisas, mas que Obama mais tarde ainda vai ter a sua mão na política dos Estados Unidos da América. Obama ainda vai voltar de alguma forma também a ver com a política americana. Preste atenção no Trump, preste atenção no Obama. Prestem atenção, porque o tempo é muito curto e muitas coisas poderão acontecer rapidamente, as pessoas não vão lhe dar conta disso. Amém? Foi isso que eu vi acerca de África. Se eu me lembro, se eu vou ver no meu livro profético que eu tenho, onde eu escrevo as revelações que eu recebo da parte do Senhor. Amém? Eu vi, do ponto de vista de doença, eu vi que uma nova doença há de vir, que os sintomas são quase como o da Covid, mas só que aquilo será muito mais letal, vai matar as pessoas muito mais rápido. Eu vi pessoas de pele negra, acredito aqui em África, pessoas a morrerem rapidamente por causa daquilo, terem problema pulmonar, terem aquele problema louco, você apanha, aquele é muito mais letal. Eu vi isso, pessoas a morrerem rapidamente. No dia de hoje é dia 6, hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, que eu estou a fazer esse vídeo. Eu vi algumas pessoas e parecia que dentro dessas pessoas saíam certos bichos, bactérias, mas elas eram um bicho negro, preto, feio, nojento, que eu via que saía do ano das pessoas, e via um doutor que estava a vir a tentar comercializar uma medicação para dar solução nisso. Então era mais uma doença que eu vi a vir. Então a Bíblia diz que haverá pestilências, haverá vários tipos de doença. Portanto, preste atenção, algumas dessas coisas estão saindo mesmo no laboratório e eles vão despoletar muitas dessas coisas no mundo. Portanto, amados, ser vigilante, santifica-se, purifica-se. Amém? Se no teu coração alguma coisa má contra alguém te fez mal, quer familiar, quer amigo, quer alguém, perdoa, ore por essa pessoa, vela pela salvação da tua alma, não se deixa enganar, não se deixa ser ganho pelo mal. Amém? Ame as pessoas, não julgue tanto, ainda que você veja as pessoas irem
caminho mau, a pecarem, ore e peça que o Senhor exerça a misericórdia e que a luz do Evangelho resplandeça sobre estas pessoas. Amém. Amados irmãos, acredito que vamos parar por aqui. Estas são algumas coisas que eu me lembro do ponto de vista político, amém? Que eu aqui posso partilhar com os irmãos. E se alguma coisa nos próximos vídeos eu vou trazer, eu vou fazer um outro segundo vídeo depois desse, mas naquele eu vou falar de umas outras coisas, amém? Que tem muito a ver pessoalmente com a igreja, do ponto de vista de vestimentas, adornos, essas coisas que muita gente hoje em dia está a ignorar, mas que pode causar a não entrada no reino dos céus. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Pai Santo, Pai Justo, eu oro que as informações que aqui estão, assim conforme me foi dado, Senhor, e seja entregue. Pai Santo, Pai Justo, Senhor, procurei entregar da melhor forma possível para aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito tem a dizer. Todavia, é o Espírito que testifica do pecado, da justiça e do juízo. Testifica, Senhor, visita com visões, visita com revelações, para que isso seja edificante, para despertar a tua igreja, porque é chegada a tua hora. E tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém.